Olá, como vão vocês? Tudo bem? Sou a professora Janete da Rede Municipal de Educação e hoje nessa videoaula nós vamos dar continuidade no estudo da língua da videoaula anterior, que foram orações subordinadas reduzidas 1. Hoje, dando continuidade para vocês entenderem direitinho como podemos formar essas orações reduzidas, nós vamos para reduzidas 2, ok? Vamos lá então? Tipos de oração reduzida. Nós temos alguns tipos. Oração reduzida subordinada, substantiva. Nós não tínhamos orações subordinadas substantivas? Então, agora nós vamos para a oração subordinada reduzida. Nós só vamos acrescentar o reduzida. Porque, lembram o que nós vimos na aula anterior? Nós tiramos as conjunções, no caso da substantiva porque essa é a substantiva, nós retiramos as conjunções integrantes, que são o que e o se, para introduzir no lugar o que? Um verbo que esteja numa forma nominal, ou infinitivo, ou particípio, ou gerúndio, ok? Então vamos ver a substantiva. Um exemplo. É preciso que você pratique exercícios físicos regularmente. Vocês se lembram como que eu descobria a classificação da oração subordinada substantiva? Porque aquela é subjetiva. Vocês lembram? Por que será que como que eu faço para descobrir se ela é subjetiva, se ela é objetiva direta, objetiva indireta? Lembram? Completiva nominal, prepositiva, apositiva, eu falei prepositiva, é apositiva, completiva nominal. Lembram lá? As 6 classificações? Subjetiva. É preciso, meu primeiro período, porque eu tenho um período composto aqui. Essa primeira oração... Janete, mas por que eu tenho ali? Aliás, ali nessa primeira oração eu tenho 2 verbos. Eu tenho que é o verbo ser, e eu tenho preciso. De cá, que você pratica exercícios físicos regularmente. Eu tenho praticar. Qual que é a minha oração principal? É preciso. Como eu sei que ela é subjetiva, ela não possui verbo. Quem é preciso? Quando eu não encontro o sujeito, eu não me lembro se eu falei sujeito, mas ela não possui sujeito. Eu não encontro o sujeito. É preciso. Que ela tem um verbinho de ligação ali. Ela é classificada como subjetiva. Ok? Então, eu tenho a oração principal. E essa segunda, ela é dependente da oração principal. Então, ela vai ser oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Eu acredito que vocês vão se lembrar daquela aula bem... Aliás, foi a primeira que nós aprendemos. Nós partimos do início da subordinada substantiva, depois numa outra aula nós vimos a adjetiva, e a última, que tem não tanto tempo, as adverbiais. Então, nesse momento, eu acredito que vocês vão se lembrar. Outro exemplo, é preciso praticar exercícios físicos regularmente. Dona Janete, que outro exemplo é a mesma frase? Autuar, presta atenção. Vamos olhar lá? Aqui eu tenho o quê? O que está diferente nessa aqui? Eu tenho uma conjunção integrante, que está fazendo uma ligação da minha subordinada com a minha principal. Vamos então, vamos avançar. Ali eu tenho? Não, porque aqui eu já vou estar trabalhando a minha reduzida. Então, sai a minha conjunção integrante que, e o que eu faço? Lá está o quê? O verbo praticar. Praticar? Está no infinitivo lá no começo? Pratique, está conjugado. Eu pego esse verbo e jogo ele para o infinitivo. Então, gente, poderia ser o gerúndio, ou poderia ser o particípio? Poderia. Mas aqui nós estamos usando o infinitivo, a forma nominal infinitiva. Então, a oração principal é preciso... E praticar exercícios físicos regularmente, o praticar já está no infinitivo, a forma do verbo não está conjugada, é aquela forma que você pega o dicionário, eu não acho pratiquei, praticando, praticamos no dicionário, não, eu vou achar praticar. Ar, lembra lá das conjugações, os verbos, primeira conjugação ar, segunda terceira ir. E essa minha oração é a oração subordinada substantiva reduzida de quê? De infinitivo. Fácil, né? Mole, gente, mole. Se fizer um esforcinho pequenininho, tira de letra. Oração reduzida subordinada, adjetiva, porque nós já vimos também lá um tempo atrás as orações subordinadas adjetivas.
que eram divididas entre restritivas e explicativas. As restritivas, sem vírgula, sem uso de vírgula. As explicativas, com uso da vírgula. E a gente tinha uma conjunção que fazia essa ligação da subordinada com a principal, que era o meu pronome relativo. Então, vamos lá. O blog desmentindo boatos está sendo apreciado pelos leitores. Vamos desdobrar essa oração? O blog que desmente boatos está sendo apreciado pelos leitores. Oração subordinada adjetiva restritiva. Não, gente, mas não tem algo estranho aí? O que vocês percebem? Nós invertemos para ver se vocês estão atentos. Por quê? Nós explicávamos ou colocávamos uma oração normal, vamos dizer, aquela desenvolvida, e depois montávamos a reduzida. Aqui não. Está a reduzida primeiro. Olha lá, o blog desmentindo boatos. Ela já está na reduzida. Onde que está o que lá, que é o meu pronome relativo? Não tem. O que eu fiz? Eu peguei o verbo desmente, que é o desmentir, e joguei para o gerúndio, desmentindo, ok? Então, essa é a desenvolvida de baixo. Então, nós só invertemos. O blog que desmente boatos está sendo apreciado pelos leitores. Então, a desenvolvida, que é aquela normal, oração subordinada adjetiva restritiva. Ela não possui nem verbos, nem vírgulas. Se fosse adjetiva explicativa, teríamos vírgula. Nossa, eu estou confundindo vírgula com verbo. Acho que é por causa do vi. Portanto, o período, o blog desmentindo boatos, está sendo apreciado pelos leitores, é composto de oração principal. Qual que é a oração principal? O blog está sendo apreciado pelos leitores. Mas o quê? Mas a minha oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida do quê? Vocês viram? Desmentindo, cantando, dançando, bebendo, viajando, de gerúndio. Olha lá, o desmentindo boatos. Nossa, gente, sussa, hein? Muito sossegado. As orações subordinadas adjetivas, quando reduzidas, não são as desenvolvidas, também podem ter o verbo no infinitivo. Lembra aquilo lá que eu falei? Dona Janete, mas eu posso usar qualquer forma nominal em qualquer da subordinada? Sim. No infinitivo, que é o verbo. Vamos falar, eu sempre falava para vocês e para os demais alunos, o infinitivo é quando o verbo está cru, ele está no forno, ele não foi conjugado. A forma que eu acho lá no dicionário, tá? Gerúndio, acabei de falar. Valendo, dançando, gravando, como eu estou aqui agora, gravando uma aula, ok? E o particípio? Ado, ido, comido, acrescentado, ok? O professor observou duas alunas a discutir, olha, grifadinho o verbo discutir, que já está no infinitivo, né? Sobre o conteúdo da prova. Reduzida de infinitivo. Oração subordinada, reduzida de infinitivo. Vocês podem observar que não tem nenhuma conjunção. Nem integrante, nem pronome relativo, nem conjunção adverbial, no caso das subordinadas adverbiais. A menina conversando, olha lá, o conversar, demasiadamente não ouvia a aula. Reduzida de quê? Conversando? De gerúndio. Também não tenho nenhuma conjunção. E o verbo conversar, forma nominal, gerúndio. Eu comprei uma moto lançada neste ano, reduzida de particípio, ada, ida. Ok? Lançar, que é o infinitivo. Verbo, infinitivo. Aqui já está no particípio. Oração reduzida, subordinada adverbial. Lembra das adverbiais? Quantas classificações? São 9. Lembram? Temporal, causal, consecutiva. São 9 classificações. Depois vocês podem dar uma olhadinha para dar uma recapituladinha. Porque se eu for explicar uma por uma aqui, o nosso tempo é curto, não dá tempo.
As orações subordinadas adverbiais, quando reduzidas, não são as desenvolvidas, também podem ter o verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio, assim como as substantivas, assim como as adjetivas. Não saia de casa sem antes me telefonar. Tem um período ali simples, né? Ó, no comecinho, não saia de casa, verbo sair, um verbo. De cá, sem antes me telefonar. Ó o verbo telefonar aqui. Período composto, já sei que é composto. A minha oração principal, olha lá. Não saia de casa. Sem antes me telefonar, é a minha subordinada. Ela é totalmente dependente dessa primeira. Oração subordinada adverbial. Dê uma olhada no verbo da subordinada e não da principal. Está telefonando? Telefonado? Não, então não está no gerúndio e nem no particípio. Olha lá o que eu tenho. Oração subordinada adverbial condicional, porque é uma oração condicional que condiciona, reduzida de infinitivo. Chegando a encomenda, avise-me por e-mail. Oração subordinada adverbial, temporal, reduzida de gerúndio. Mas aqui nós fizemos uma inversão. Normalmente, não é regra, nós temos a oração principal e em seguida a subordinada. Mas, algumas vezes, por que não usar a subordinada e em seguida a minha segunda ser a oração principal? É o que aconteceu aqui. Avise-me por e-mail. Tem o verbo chegar na minha subordinada e tem o verbo avisar na minha principal. Não tenho nenhuma conjunção, então a oração vai ser subordinada, adverbial, temporal, reduzida de gerúndio. Por quê? Olha o verbo chegar. Por que de gerúndio? Chegar foi colocado na forma gerundiana. Chegando. Ok? Resolvido o problema, fomos para casa. Essa estrutura também está inversa, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo. Primeiro eu tenho a minha oração subordinada e a minha segunda principal. Na minha primeira eu tenho o verbo resolver, meu primeiro período composto. Na minha segunda, meu primeiro período composto não, meu primeiro período. Fomos para casa, eu tenho o verbo ir. Então, como eu tenho dois, aí eu tenho um período composto no montante, no total, na sua totalidade. Então, na primeira oração, eu vou até colocar o contrário, aqui eu tenho minha oração principal e a de lá minha oração subordinada, adverbial, temporal, porque indica aí um tempo, né? Tem uma circunstância de tempo. Reduzida de quê? De gerúndio? Resolvendo? De infinitivo? Resolver? Não, de particípio. Resolvido, ido, ado. Certo? Bom, e é isso. Finalizamos o nosso estudo da língua, onde nós trabalhamos, tentamos entender um pouquinho como funciona essa estrutura de orações subordinadas reduzidas. Pensem que se são reduzidas, é porque serão retiradas algumas coisas. No caso aí vai ser retirado uma conjunção. No lugar dessa conjunção, nós vamos colocar uma forma nominal. Pego o meu verbinho lá, posso jogar para o infinitivo, ou para o gerúndio, ou para o particípio. Certo? No material didático de vocês também está bem explicadinho. Façam as atividades, enviem para o professor de vocês, professor tutor da sala. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um grande beijo.